Vamos lá então, essa aula a gente vai falar sobre os 5 segundos, tá? Isso daqui é um modelo operacional. Assim como a gente tem um modelo operacional para o nosso M1, que a gente olha muitas coisas, eu também criei um modelo operacional para o próprio M5, tá? Então a gente vai usar os roots, só que de uma forma diferente, tá? Isso daqui é um estudo específico meu sobre roots. A gente vai olhar os levels também, só que vai ser uns levels um pouquinho diferentes, tá? Vai ser como o Nonal Grid, que é os levels pro ouro que eu desenvolvi. E bora lá, cara. Então, primeira coisa, vamos entender como a gente se posicionar logo na virada do preço. Quando o preço ele faz uma virada e, por exemplo, ele fez o topo e a gente clica nesse topozinho aqui, ó. Quando você olha no M1, a sua entrada está no último candle, antes do movimento de baixo. Inclusive, ontem, né, sexta-feira, eu peguei uma venda bem aqui, ó, certinho. E trouxe até a minha saída foi na mitigação dessa lacuna aqui. Como é que a gente faz isso, mano? Primeira coisa que você vai olhar é um SMT. Ou seja, você necessariamente precisa de um SMT para você validar essa entrada. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos dar esse exemplo aqui. A gente tem um SMT, ó. Não precisa nem olhar o nosso DAO, porque aqui já temos o nosso MT. Temos aqui, ó, limpando o topo. E aqui ele falha, tá? E aqui a gente tem duas configurações muito importantes. Então a gente tem o nosso SMT. Lembra, a gente não vai olhar qualquer tipo de SMT em qualquer região de forma avulsa, tá? A princípio, a gente, no decorrer das nossas aulas, a gente vai sempre refinando isso daqui, porque isso daqui tem vários modelos de entradas, vamos assim dizer. Mas vamos focar, por exemplo, em níveis de liquidez chave. O que seria níveis de liquidez chaves? Máximas e mínimas de Qzones ou do próprio Codex. Liquidez de PDA, que a gente tem em PDA 12, 24, 36 e 48. Então a gente vai focar nesse nível de liquidez, não só em qualquer topo ou qualquer fundo, e também num topo ou num fundo que seja numérico, tá? Mas como aqui a gente estava na máxima, né, do NQ, então todos os topos que ele foi construindo aqui realmente é interessante. Então, ó, vou colocar o replay e a gente vai trabalhar olhando o próprio candle que faz o nosso primeiro SMT, tá? Isso daqui tem que prestar atenção nesse detalhe. Então imagina o seguinte: temos o nosso topo aqui, ó. Esse daqui é o nosso topo. E o primeiro candle que fazer esse MT nesse topo, a gente vai ficar de olho nele. Deixa eu colocar só o meu Dow Jones aqui para ficar interessante, só para ficar bonitinho. Esse candle das 10 e 13, ele é o candle que faz o nosso SMT, ou seja, ele está fazendo o SMT. Quando ele começar a fazer o nosso SMT, ou seja, você olhou e falou, cara, ele entrou em SMT, você vai jogar para 5 segundos. Você vai para o gráfico de 5 segundos. Então, aqui ó, no gráfico de 5 segundos, você tem isso daqui. No gráfico de 5 segundos, deixa eu apagar essa linha. No gráfico de 5 segundos, o que a gente vai procurar? Vamos procurar um inversion dentro do gráfico de 5 segundos. E olha o que ele faz aqui, ó. Aqui seria o nosso inversion. Então, o nosso ponto de entrada é nessa região aqui. Ou seja, a gente está operando, se você prestar atenção, estamos operando esse candle aqui, ó. Esse candle, e estamos se posicionando dentro dele nos 5 segundos. Ou seja, recapitulando, você vai ter um topo ou um fundo, e o primeiro candle que fazer um SMT, você joga no 5 segundos, e se ele fizer um inversion em 5 segundos, você vai se posicionar dentro dele. Aí aqui tem uma regra que eu uso, que é a regra dos 3 pontos. Você vai colocar o seu stop sempre 3 pontozinhos acima. Ó, 3 pontos, tá? Cara, quero colocar um pouquinho mais, não tem problema. Sempre 3 pontozinhos acima do seu topo. E como a gente está operando 5 segundos,
Pô, esse stop aqui é pequeno, tá vendo? Ó? Entrou aqui com o stop em cima, são 15 pontinhos. São coisas simples. Por quê? Porque na maioria das vezes, no próprio 5 segundos, ele vai fazer um novo SMT. Só que ele não vai limpar, não vai te tirar, mas você vai entender. Então, por exemplo, olhamos no M1. O nosso candle das 10 e 13 é o candle que gerou o nosso SMT. Ele está fazendo SMT. E dentro dele, a gente tem um inversion. A gente vai clicar nele. Aí, lembrando, igual eu sempre explico. Aqui eu estou mostrando para você o conceito baseado só nele. Mas depois a gente tem outras coisas para olhar. O que, que seriam as outras coisas? Por exemplo, aqui, ó. Ó o level que a gente tem aqui. 27.900. Preço trabalhou acima, fez um SMT acima do level, não conseguiu se manter acima dele e agora já está trabalhando abaixo de 27.900, fazendo o nosso inverso. Cara, é aqui, ó, o nosso clique. Clicamos aqui, 3 pontinhos acima e já a gente vai falar sobre alvos, tá? Para você entender os alvos. E coloca aqui, ó, sei lá. Deixa o preço ir embora. Voltou para mitigar. Vamos ver o que ele faz. Ó, vai embora. Você tá de olho nessa liquidez do fundo aí. Ó, aqui já limpou, tá vendo? Já limpou sua liquidez. Mas você tem alvos ainda mais abaixo. Volta lá no 1 minuto. Então, ó, no 1 minuto, quando você vai para 1 minuto, que você vê aqueles prints que os caras pegam no último candle. Você fala assim, caralho, mano, o cara clicou no último candle de alta e pegou todo o movimento de baixa. Ó, ó a nossa lacuna onde ela tá aqui, ó, no 1 minuto. Tá aqui, ó. Ou seja, a gente clicou nos 5 segundos dentro do candle de 10 e 13. Aí aqui, mano, quando ele faz isso daqui, essa configuração, ele fica brutal. Então, por exemplo, ó, se a gente vai para os 5 segundos, ó, olha o que a gente tem. Olha o puta movimento de baixa que a gente tem nos 5 segundos. E aqui ele faz a configuração de um novo SMT. Por que, que eu falo que a gente tem que colocar sempre o nosso stop pelo menos 3 pontos acima? Porque ele vai fazer, na maioria das vezes, ó, deixa eu puxar isso aqui como se fosse um bloco. Ele vai fazer essa configuração aqui, ó. Ele fez o SMT aqui, certo? Ó, ele fez o SMT nesse topo. E esse topo aqui, olha o que ele faz. Ele faz um novo SMT, ou seja, ele faz uma nova máxima. No S&P ele renova a máxima e no NQ ele falha. Isso daqui também é uma assinatura algorítmica, tá? Por quê? Porque a gente tem um duplo SMT. A gente tem um SMT no topo e depois a gente tem um novo SMT confirmando a nossa baixa. Só que na maioria das vezes, mano, ele faz isso daqui também, ó. Ele faz um movimento de alta, deixa o topo, aí quando ele começa a fazer a nossa queda aqui, ele vem, renova esse topo novamente, faz um novo SMT para depois fazer assim, ó. Só que isso daqui é bem sutil, tá? Se ele renovar lá no topo, é porque a visão tá errada. Quando ele faz isso daqui, ele faz bem sutil, coisa simples. Então por isso que a gente sempre joga 3 pontos acima, porque se ele vem, ele só dá uma renovada no topo, de 2 pontos no máximo, e depois ele vira o trade. Então, por exemplo, em 5 segundos, ó, entramos aqui. Nosso movimento está aqui, ó. Coisa linda. Ele voltou a trabalhar acima, de novo. Claro que, mano, olha o tamanho desse movimento aqui. Na hora que ele limpa, por exemplo, esses fundos aqui, ó todo esse fundo aqui, aqui a gente realizaria uma boa parcial, tá? Uma boa parcial, tranquilo. E lembrando que isso daqui também, esse stop aqui em cima, apesar de ser um stop pequeno, na maioria das vezes não há necessidade de você jogar o stop lá no topo, tá? Você pode colocar acima da sua lacuna ali, ou acima do primeiro candle que mitiga a sua lacuna. Ou seja, aqui a gente tem uma lacuna. Qual que é o primeiro candle que faz a mitigação dessa lacuna? O candle de cor contrária, no caso. É esse candle aqui, ó. Então o meu stop, ele não precisa ser lá no topo. Ele também não vai ser acima da minha lacuna, mas ele vai ser acima desse candle, ó. Vai ser acima desse candle. Então, a gente pegando, por exemplo, uma venda aqui,
com um stopzinho aqui, tendo todas as confirmações igual a gente tem, depois a gente vai olhar os roots, vai olhar os levels, enfim. Ó, esse trade aqui, mano, é um trade de 5R, entendeu? E ele durou quanto tempo? Ó, aqui ele deu o nosso clique e pagou aqui, ó. É um trade de 4 minutos, certinho, tá vendo ali, ó? 4 minutos aqui, ó. 4 minutos e 5 segundos. Ou seja, em 4 minutos você fez o seu um trade de 5R. E aqui eu não diminuo a minha mão, tá? Então, por exemplo, se eu uso um stop de $350 em 1 minuto, aqui eu também vou ajustar os meus lotes para o meu stop ficar no mesmo valor, tá? Não é porque eu vou operar 5 segundos que eu vou diminuir a minha mão. E se você tem um viés, pô, o preço ele vai derreter. Ele vai cair lá embaixo. Cara, você pode jogar o seu stop, no caso, em cima, que você sabe que é uma região protegida. O preço não vai lá. E quando ele faz um novo SMT aqui, ó, igual ele fez, aí de fato ele confirmou o movimento para você, tá, mano? Aí aqui, se você até quiser adicionar posições, você pode adicionar. E olha o tamanho desse movimento, mano. Ó, vem limpar a liquidez aqui desses fundos aqui, ó. Aí isso daqui é um puta trade, tá? Um puta trade Tinha que mesmo. fazer uma entrada quando ele renovou o SMT? Exatamente, você pode fazer uma nova entrada, colocar mais lotes se você quiser. Porque imagina o seguinte, ó. Imagina que você tem uma visão que ele vai vir tirar esses fundos aqui, ó. Você está convicto disso. Só que ele tende a fazer esses SMTs. Quando você for fazer os backcash, você vai ver muito. Ele faz um SMT, depois ele faz um novo SMT para dar continuidade no movimento. Isso daqui é uma assinatura algorítmica. Só que às vezes ele não vai fazer a falha. Ele vai vir renovar esse topo aqui, ó. Mas de forma sutil. Você entendeu? Por isso que você joga sempre 3 pips acima. Aí você vai ver que quando ele faz isso daqui, ele tende a vir entregar movimentos muito grandes. Então, por exemplo, aqui, ó, essa massa desse topo para esse topozinho aqui, ó, ele fez 3,75. Aqui, por exemplo, ele já fez um pouquinho mais de 3 pips. Mas geralmente a diferença desses SMTs, deixa eu ajustar ele certinho aqui, ó. 3 pips e meio ali, você entendeu? Coisa básica, mas geralmente os SMTs que você olha, ele faz no máximo 2 pips e meio, tá? Claro que uma vez ou outra ele vai fazer um pouquinho mais. Mas aqui ele fez 3 pips e meio. Mas imagina o seguinte, você vem aqui, realizou uma parcial, preço voltou, não te tirou, você tá com o stop aqui em cima porque você sabe que ele tende a buscar lá o fundo. Ele fez um novo SMT, cara, você pode acrescentar posições aqui de novo, você entendeu? Só que agora, buscando o quê? Os alvos aqui do fundo, ó. E é onde ele vem tirar, você entendeu? Aí isso daqui, mano, você pode olhar aqui, ó. Acumulação original, buy model para um sell model. Olha que curva bonita, mano, nos 5 segundos. Olha que curvona top nos 5 segundos, ó. Acumulação original, buy model e aqui ele faz o sell model, ó. E limpa aqui, ó, a acumulação original ali. Olha que puta movimento. Top. Que top, mano. 5 segundos. Nos 5 segundos. Aí quando o cara olha lá, por exemplo, no. Quando você posta um print lá no 1 minuto, o seu trade de entrada tá aqui, mano, ó. Nesse candle aqui. Aí o cara vai olhar e fala assim: caralho, mano, o cara pegou o trade no último candle de alta, viado. Só que, mano, olha o tanto de contexto que você tem pra clicar. Você conseguiu entender o tanto de contexto que você tem pra clicar? Por mais que você tá nos 5 segundos, você tem muito contexto aqui para clicar, Uhum. você entendeu? Mas muito contexto. Você não tá clicando de forma aleatória. Aí, por exemplo, agora vamos dar um exemplo mais recente no gráfico. Você tá falando de, você tá falando de pegar pegar o movimento inteiro, né? Se Ex pega só essa primeira pernadinha que vem cá nesse PDA que busca aqui e volta, já tá, já estaria ótimo, né? Exatamente, mano. Ali é um 5R seu trade, você entendeu? Fez um trading de 5R. Ó, que coisa linda. Imagina, arriscou $100, fez 500. E o mais legal, mano, em 4 minutos, tá? Pois é. É trade rápido, é coisa rápida. Rápido, né? Exatamente. Então, por exemplo, ó, em 1 minuto,
Olha o que a gente tem aqui em 1 minuto novamente, ó. Temos esse topo. E aqui ele faz um novo topo, tá? Então, ó, deixa eu só... Show, deixa eu só tirar os desenhos, só pra você entender. Vamos lá. Você vai jogar aqui. Então, nitidamente, aqui a gente já vê o nosso SMT, né? Ó, a gente tem esse topo tanto no NQ como no S&P. O S&P falha em tirar topo. E aqui ele tira o topo. Show? Então, claramente temos o nosso SMT. O que você vai fazer? Você vai traçar esse topozinho aqui, ó. E alguns movimentos, mano, você percebe que ele vai dar o SMT, que ele está construindo um SMT. Depois a gente vai estudar sobre isso. Que são os movimentos que a gente entende que ele vai fazer um SMT. Porque você tá vendo, por exemplo, que o flow é de baixo, algo do tipo. E, mano, olha a distância de um movimento pro outro. Aí você tá vendo o NQ chegando perto de um topo. E o mesmo topo no S&P, você tá vendo que o preço ele está falhando, não tá chegando. Aí quando você vai olhar o Dow, ele tá longe também. Aí entra aquele estudo que eu falei para você. Na maioria das vezes, quando dois ativos estão fazendo um movimento e o outro não, na maioria das vezes, você sempre vai dar prioridade para os dois ativos que estão fazendo o mesmo movimento. Ou seja, se os dois ativos aqui estão falhando, é porque eles querem entregar um movimento de baixa. Ou seja, você já meio que consegue entender que o NQ ele vai fazer um SMT nesse topozinho aqui, ó. Aí o que você faz? Qual que é o candle aqui que faz o SMT de fato? É o candle das 15h28. Então, ó, vou jogar o replayzinho aqui. Porque uma coisa que a gente tem que prestar atenção, nem sempre o candle que faz o SMT, ele vai fazer a virada. Às vezes ele vai subir mais 1, 2 candles. Só que os 5 segundos, ele vai dar essa informação pra gente, tá? Ó. Por que ele vai dar essa informação pra gente? Ó. Deixa eu voltar aqui só pra você entender. O candle que faz o SMT é o candle das 15h28. Então a gente vai olhar o SMT, a gente vai procurar por uma inversão a partir das 15h28. Então 15h28 ele tá aqui, ó, a partir desse candle. A partir desse candle, a gente procura uma lacuna para ele fazer uma inversão. Aonde a gente tem uma inversão, uma lacuna aqui a princípio, ó, nesse fundo aqui. Então, a partir daqui temos uma lacuna. Vamos colocar o preço para andar, para ver o que ele vai fazer. Ó, continua subindo. Continua subindo. E aqui, por exemplo, ó, já abre o candle das 15h29. Ou seja, o candle das 28 não fez nenhum... Ele não... Apesar dele ter construído SMT, ele não fez nenhuma inversão. Mas os da 29, ele deixou uma lacuna. Aí, mano, aqui entra algumas coisas que eu quero deixar claro. Quando ele começa a deixar esses gaps assim no M5, eu fico meio com o pé atrás, tá? Ele tende a renovar topos, ou seja, é aquela configuração que ele faz um novo SMT. Aí olha o que ele faz aqui, ó. Renovou topo. Na maioria das vezes é um novo SMT, tá? Então olha o que tem aqui, ó. Você tem essa máxima, tá vendo? Ó? Tanto no S&P quanto no NQ. Você tem essa máxima, ó, ele tem essa máxima, ele faz um novo SMT, ou seja, ele confirma para você um movimento de alta probabilidade, gerando um novo SMT, e a partir desse novo SMT que de fato, ó, ele faz a entrega. Mas, por exemplo, se eu clico aqui, ó, 3 pontos, igual eu falei, 3 pontozinho tá aqui, ó. Você viu que ele fez um novo SMT, mas respeitou os 3 pontos, não? É por isso que eu falo. Clicou aqui, não coloca esse stop em cima. Dá um intervalo de 3 pontos. Por quê? Porque na maioria das vezes ele vai fazer um novo SMT, só que esse SMT ele vai respeitar esses 3 pontos. Uma vez ou outra ele vai passar, igual passou no outro movimento, mas faz parte, entendeu? O mercado não é uma receita de bolo. Então olha o que ele faz aqui, ó. Ele faz um SMT com aquele topo do fundo. Agora deixa eu tirar isso daqui. No próprio 5 segundos, ele gera um novo SMT, ou seja, aqui ele faz um tortor soap, ó. E aqui a gente já está posicionado, tá? Ou seja, a gente se posicionou no candle das
15,29. Quando a gente vai lá para o nosso M1, o seu trade está aqui, ó, sua entrada está aqui, ó. Nesse candle, apesar de no seu último candle de alta, mas ó, você está posicionado nesse candle. E de novo, a gente pode usar outras configurações. Por exemplo, qual configuração? Ó o level aqui, ó. De novo, 27.900. Esse candle que faz o SMT mitiga o level, não consegue fechar acima e ó, derrete, mano. Vai embora. Aí aqui a gente tem todo o nosso movimento. Tá vendo? Doideira, hein, mano. Tá dentro do pavio do Exatamente. M1. Já tá Exato. dentro do pavio do M1. Exato. E Loucura. aqui, ó, a gente tem todo o nosso movimento, tá vendo? Ó que puta movimento. Aí aqui, mano, a gente já começa a deixar um pouquinho mais complexo. Complexo entre aspas, né? A gente tá trazendo contexto. Contexto operacional, vamos assim dizer. Eu desenvolvi ciclos para o próprio 5 minutos. E dentro desses ciclos temos os nossos roots, tá? Então, para o nosso M1, para o nosso 5 segundos, a gente vai trabalhar com ciclos de 10. Então, por exemplo, essa virada de preço aqui coincidiu exatamente no final de um ciclo. Se você olhar o horário, é 3h30 ali certinho, tá vendo? Ou seja, então a gente vai trabalhar sempre ciclos de 10 em 10. Então aqui, ó, 3h30, 3h40, depois aqui 3h50, 4 horas, 4h10 e assim sucessivamente. Então, para os 5 segundos, vamos trabalhar ciclos de 10. E dentro desses ciclos de 10, vamos ter 3 roots. Qual que seria o nosso root? O nosso primeiro root seria o root de 31. Ou seja, não vamos pensar no ciclo em si, no horário. Por exemplo, 15h31. Não, vamos pensar como um ciclo, como se ele fosse o C3. Que a gente pensa só no ciclo isolado, independente da hora que ele é, o C3 ele vai ser sempre o mesmo. Então a gente tem o root no nosso primeiro candle de 1 minuto, depois a gente tem um outro root no nosso candle 4 e depois um novo root no nosso candle 7. Então, independente da hora que você está olhando, o seu root sempre vai ser 1 minuto, 4 minutos e 7 minutos. Eu estou olhando o ciclo das 8h30. Então o seu root vai ser 8h31, 8h34 e 8h37. Estou olhando o ciclo de meio-dia e 40. A mesma coisa. Meio-dia e 41 é o seu primeiro root, meio-dia e 44 é o seu segundo root e meio-dia e 47 é o seu terceiro root. Você conseguiu entender isso? Seu root sempre vai ser 147. 147. 147. Show. A partir disso, você vai trabalhar a entrega de preço a partir deles, tá vendo? Olha como o preço ele vem respeitando. Aí, mano, lembrando que pro próprio 5 segundos, você lembra que o seu root, ele é o candle. Então, por exemplo, eu marquei a mínima aqui, por quê? Porque como eu estou num flow de baixa, eu quero ver o preço respeitar a mínima do candle. Mas, ele é o meu candle, tá, Então, olha o que eu tenho aqui, preço trabalhando abaixo, voltando para mitigar 50% do meu root e dentro dele, dentro do meu root, mitigando 50%, ele faz um novo inversion e aqui, por exemplo, eu poderia me posicionar novamente. Imagina, fiz uma parcial aqui, me tirou na condução. Só que eu tenho alvos para o preço limpar lá embaixo lá. Eu sei que a entrega de preço minha ela vai ser uma entrega de preço absurda. Cara, aqui são novos pontos de entrada, tá? Mitigou o root 50%, fez um novo inverso, fechou abaixo e agora eu tenho um root de proteção. Posso vender aqui, stopzinho acima. Aqui eu tenho um novo root de 4. Olha como os roots eles vão segurando os preços. Tá? Então o root 1 e o root 4 a gente vai usar como a gente usa os nossos roots normais. De 10, de 30 e de 90. Até aqui, zero novidade. A diferença é que aqui a gente está olhando 5 segundos. Mas a ideia do root é igual a gente estudou. O que muda aqui um pouco é o nosso root de 7.
que quando o preço não respeita ele e começa a trabalhar acima, por exemplo, no movimento de queda, o preço começa a trabalhar acima do nosso root, ele sempre tende a vir buscar os roots do topo, tá? Então, por exemplo, ó, dentro desse ciclo de 10, o nosso preço começou a fechar acima do root de 7. Olha onde ele veio. Ele veio buscar uma interação com o nosso root de 4. Depois, o nosso próximo ciclo, o preço começou a trabalhar acima do nosso root de 7 aqui, ó. Isso daqui é o nosso root de 7. Eu puxei ele aqui para frente. Começou a fechar acima do root de 7, ó. Ele vem interagir com o nosso root 4 de novo, tá vendo? O root 4 é o nosso root 1. Então, todas as vezes que a gente tem, por exemplo, o nosso root de 7 e o preço trabalhando acima dele, ele sempre vai buscar uma interação com os roots do topo, do ciclo. Aí aqui, apesar da gente não ter falado sobre isso ainda, mas lá na nossa mentoria em grupo, eu dei um exemplo que isso daqui tende a ser aquelas curvas de mercado que falham. Ou seja, você tem aqui, ó, essa daqui é a sua curva principal, né? Mas dentro dela, você tende a ter aquelas curvas que você está fazendo isso daqui, por exemplo, ó, você está tendo essa curva. Aí aqui você tem uma nova curva que ela falha para gerar uma nova curva. Aí depois ela falha para gerar uma nova curva até concluir o movimento. São aquelas curvas que entregam tipo 50% só. Você lembra disso? Não sei se você lembra disso. Que eu falei mais ou menos por cima. E é exatamente o que ele está fazendo aqui, você entendeu? Sim. Então, ó, por exemplo, se você tirar o zoom nitidamente, você vai ver essa curva aqui, ó. Olha que curva bonita. Ó, acumulação original, buy model, sell model, vindo tirar a mínima. Só que dentro desse movimento, você tem aquelas curvas que falham. Então, por exemplo, ó, aqui você tá sell model, aí você entra num pequeno buy model, só que ele não vai limpar o seu topo, você entendeu? São aquelas curvas que elas tendem a falhar. Aí você entra de novo num sell model, buy model, não tira o topo, falha. Sell model, buy model, não tira o topo, falha. Ó, sell model, buy model, não tira o topo, falha. E assim o preço ele vai trabalhando até limpar de fato a nossa acumulação original. Até aqui, mano, alguma dúvida? E esses roots eu chamo de Quadrion roots. Por quê? Porque aqui a gente tem uma nova informação, que é o seguinte, lembra? Isso daqui é o nosso ciclo de 10. Então, basicamente, além de termos os nossos ciclos 1, 4 e 7, automaticamente vamos ter os nossos ciclos de 10 também. Ou seja, dentro de todo esse ciclo, a máxima e a mínima dele é um root de 10, igual a gente olha no próprio 1 minuto. E todas as vezes que a gente tem o fundo de um ciclo, então, ó, todas as vezes que a gente tem, deixa eu só colocar ele aqui, que eu acho que eu tirei ele. Não, pera aí, não é isso daqui. Deixa eu só dar uma olhada na parada aqui. Acho que eu tirei ele, né? Devo ter tirado ele. Mas eu escrevo ali de novo, não tem problema não. Eu devo ter apagado ele. Todas as vezes que a gente tem o nosso fundo do ciclo, ó, fundo do ciclo, e o preço quebra ele, volta para testar e respeita, a gente tende a ter um movimento direcional, tá? Que eu chamo, que é o nome do estudo, tá? Ó, que eu chamo de Quadrion root. Então, olha o que eu tenho aqui, ó. O preço quebrou meu root, ou seja, isso daqui é um root de 10, porque lembra? Tudo isso daqui é um ciclo de 10. Então, aqui, o topo desse ciclo, eu tenho um root de 10, e o fundo desse ciclo, eu tenho um root de 10. Quando eu tenho preço quebrando meu root de 10 e interagindo com ele e respeitando, eu tendo a ter um movimento muito direcional, tá? Então eu posso buscar me posicionar nessas regiões aqui. Então olha o que eu tenho aqui, por exemplo. Eu tenho o meu próprio Quadrion root, né? Que seria o meu root de 10. Eu tenho uma lacuna. Essa lacuna, ela tende a ser extremamente forte. Por quê? Porque eu tenho o meu root de 10 passando dentro dela. E eu tenho o meu root de 7 também passando dentro dela. Então ela tende a ser uma lacuna extremamente forte. E não dá outra. Olha o que o preço faz.
mitiga e vai embora. Aí aqui a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Às vezes ele vai fazer isso daqui, ó. Deixa eu ver se ele fez aqui. Não, aqui ele. Deixa eu ver aqui. Aqui ele fez. Show, perfeito. Ó, essa região, igual eu falei, ela tende a ser uma região de alta probabilidade. E tá vendo? Esse topozinho aqui, ó, ele faz um novo SMT, ó. Ou seja, aqui a gente tem o nosso Tortor Soap, né? Nosso Tortor Soap. E aqui ele faz a falha. Ó, ele falha nesse topo, tá vendo? Quando ele faz isso, fez a falha, fez o Tortor Soap, a gente pode fazer isso daqui, ó. Aqui já fica um pouco mais arriscado. Mas quando está dentro de um contexto igual está aqui, ó, a gente pode vir para o 1 segundo e se posicionar pelo próprio 1 segundo, tá? O único ruim de 1 segundo é que ele vai deixando muitos gaps assim. Eu particularmente não gosto. Mas ó, no 1 segundo, ó, repressicou, foi embora. Olha lá, foi embora. Ó, e ele vai, você entendeu? Olha lá, ó como o preço vai embora em 1 segundo. Ó, vai embora bonito. Bonito, bonito, bonito. Mas a gente vai chegar ainda para falar do posicionamento de 1 segundo. Mas aqui, por exemplo, ó, se posicionou dentro desse candle aqui, ó, de 15, 54 e 40. Mas você consegue entender que apesar da gente estar falando de 1 segundo e 5 segundos, tudo faz sentido? A gente não está clicando aleatoriamente. Tem um Uhum. contexto, tem um direcional específico, tem um porquê da gente estar fazendo aquilo. E depois a gente tem o Price Dance, que é o quê? Que é os levels que eu desenvolvi também para o próprio 5 segundos. Por quê? Porque a gente estuda movimentos curtos no próprio 5 segundos. Então, apesar da gente ter os levels redondos, para os 5 segundos eles tendem a ser levels muito grandes, muito distantes, entendeu? Então, por exemplo, ó, um exemplo eu vou te dar. Aqui a gente tem um level 900, e aqui a gente vai ter um level, por exemplo, ó, cadê o 50? Ó, o level 50 vai estar aqui. Para os 5 segundos, olha o tanto de movimento que aconteceu entre um level e outro. Tá vendo? São movimentos muito grandes. Então eu desenvolvi um estudo de level que ele tende a ser mais É grande demais, preciso. né? Uhum. Exatamente, ele tende a ser mais preciso. Então, por exemplo, olha isso daqui para você ver. Esses levels, como eles respeitam, tá vendo? Ó, tocou no level, tocou no level, tocou em 50% do level, ou seja, aqui a gente tem, ó. Você consegue ver minhas linhas ou tá muito claro? Não tá dando pra ver, certinho. Show. Então, as linhas pontilhadas são 50% de cada level. Então, aqui eu tenho um level, aqui eu tenho outro, e aí região de 50%. Então, ó, eu tenho a minha entrega de preço. Vou desenhando aqui, ó, para ficar mais fácil, ó. Eu tenho a minha entrega de preço até meu level. A minha correção é até no level. Depois eu tenho até 50% do meu level de novo. A minha correção é até 50% do meu level. Ó, ele vai trabalhando de level em level, tá vendo como ele vai respeitando os levels? Ó, 50% do level. Ó como ele vai, ó, onde ele acumula aqui, ó, no level. Aí ele dá uma corrigidinha. Depois, ó, no level novamente. Olha isso daqui, mano. Deixa eu tirar esse monte de linha. Olha isso daqui pra você ver. Gente, Só pra você entender. Pode falar. Pode falar, mano. sua tela saiu, mano. Minha tela A saiu? tela saiu. A tela saiu. Pera aí, então. É, saiu, tá só no DM aqui. Pera aí, deixa eu compartilhar de novo, então. Apareceu aí? Ainda não.
Apareceu não? Agora apareceu, gente. Show. Certinho. Show. Vamos lá Apareceu, então. apareceu Show, certinho. show. Vamos lá. Ok. Ó, mano, olha na onde ele segura aqui, mano. Ó, aqui é aquela região que eu falei pra você do 1 segundo. Ele não consegue fechar um candle acima do 50% do level, tá vendo, ó? Ó o levelzinho passando aqui, ó. Ele não fecha acima do level, mano. Então olha como ele vai interagindo com esses levels, tá vendo? Ó, olha como ele segura no level. Uhum. Olha como ele vai segurando no level. Aí quando ele rompe, segura em 50%. E olha como ele trabalha nos levels, mano. Olha como ele faz fundo e topo exatamente nesses levels, tá vendo? Então são levels que pro M1 funciona por 5 segundos. Funciona perfeitamente. Aí o que, que você vai fazendo? Você vai trazendo um contexto. Igual a gente estuda. Então, por exemplo, ó. Eu tenho um level passando aqui. Eu tenho o meu root. Me posicionei, dei um take, o preço me tirou na condução. Só que o meu flow ainda é de baixa. Eu ainda tenho liquidez para ser capturada. O preço subiu. Segurou no meu level. Fez um inverso no próprio 5 segundos. E voltou a trabalhar abaixo do meu root. Mano, já era. Vou vender. Por quê? Olha o tanto de confirmação que eu tenho. Pô, o preço andou mais um pouco aqui, ó. Tirou a liquidez, andou. Me tirou. Ô, imagina que você olhou todo esse movimento, mas você não se posicionou ainda. Cara, vou buscar uma região para me entrar. Aí olha o que, que você tem aqui, ó. Você tem o seu root quadro junto com o level. Pô, segurou. Não conseguiu trabalhar acima e o flow ainda de baixa. Ó, fez o inverso. Clica, meu irmão. Olha aqui, ó. Confirmou o inverso nesse candle. Você fez a sua entrada nesse candle. E olha o movimento direcional. Ó, limpando liquidez. Aí, mano, nos 5 segundos, você trabalha de liquidez para liquidez, mano. O que é trabalhar de liquidez para liquidez? Você clicou aqui. Ó, clicou aqui. Stopzinho aqui acima. E seu alvo no fundo dessa liquidez aqui, ó. Dessa primeira liquidez. Aqui, ó. Um trade de 6R. Fácil. E olha como o trade é direcional, irmão. Ó, você clicou aqui. Tá ótimo. Ó, foi embora, mano. Ele não te negativou um candle. Ou seja, a partir do momento que você entrou, ele já foi direto. Aí, mano, você viu que o que parecia simples no começo da aula, olha o tanto de contexto que a gente vai trazendo para clicar aqui. O tanto de informação que a gente tem para clicar no próprio 5 segundos. E sem contar, deixa eu só tirar o Price Density, senão fica muita coisa na nossa tela aqui. Vou tirar aqui, cadê ele? Aqui. Que a gente tem os nossos próprios níveis de liquidez também dentro dos 5 segundos. E é igual o nosso IPDA numérico, a gente também vai olhar nos 5 segundos. Só que a diferença é que a gente não vai olhar 12, 24, 36 e nem 48. Por quê? Porque a gente está olhando 5 segundos. Então a gente vai olhar por décimos. O que, que seria décimos? A gente vai olhar 30, 60, 90. E aí você pode dar continuidade. Ou seja, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Ou seja, sempre de 30 em 30. Que no 1 minuto seria de 3 minutos a 3 minutos, né? Então, por exemplo, olha o que, que a gente tem aqui, ó. A gente tem 30. Então aqui a gente tem o nosso primeiro nível de liquidez, ó. O nosso primeiro IPDA de liquidez está aqui. Show! Alvo atingido com sucesso. Depois a gente tem o que? 60. Ó, nosso segundo nível de liquidez, então, vai estar aqui. Ó, alvo atingido com sucesso. Depois a gente tem o que? 90. Ó, 90 tá aqui, ó. Esse fundo aqui, ó. Alvo atingido com sucesso também, tá vendo? Então aqui a gente também vai ter os nossos próprios níveis de liquidez dentro do 1 minuto, dos 5 segundos. E você pode ir levando até os 150. Então depois você vai ter, por exemplo, 120, vai estar aqui dentro do coisa. Depois você vai ter aqui, ó, 150. E também vai estar dentro dele. Se você tem dois níveis de IPDA De 30 em 30. dentro do IPDA anterior, então, por exemplo, 120 e 150 continuou dentro do meu nível de 90. Então você pode esticar mais dois IPDAs. Ou seja, por quê? Porque os seus últimos dois IPDAs não deram alvos. Então você vai esticar. Então agora eu vou para 180.
Ó, 180 agora. Eu tenho esse fundo aqui, ó. Ó, foi limpo ali. E agora eu vou aqui para 210. Ó. 210 daqui. Vai dar esse fundo aqui, ó. Maravilha. Isso daqui são os meus níveis de liquidez para o meu próprio 5 segundos. Só que isso daqui é tão interessante, mano, que as informações elas conversam tanto entre si, que ó, eu vou apagar isso daqui. Ó para você ver que legal isso daqui. Apesar de eu ter os meus níveis de PDA para o próprio 5 segundos, quando eu vou para o meu 1 minuto, por exemplo, lembra, no 1 minuto, ó, a gente se posicionou aqui. Quando eu pego o meu próprio IPDA do jeito que a gente estudou no 1 minuto, e eu tenho aqui, ó, meu IPDA 48, que são todos os níveis de IPDA, ó, olha onde eu tenho meu IPDA 48 aqui, ó, 48 aqui, ó, nesse fundo aqui, tá vendo? Ou seja, exatamente dentro da minha curva. Ó, no 1 minuto como a curva tá bonita, ó. Buy Model e Sell Model. Então, por exemplo, você pode se posicionar nos 5 segundos, mas buscando níveis de liquidez do próprio M1, você entendeu? Aí imagina, mano, você se posicionar aqui, ó, e pegar uma curva vendedora desse tamanho nos 5 segundos. Ah, que puta movimento. Aí imagina isso daqui, ó. Você se posicionou aqui, que foi a sua primeira entrada, colocou o stop aqui em cima, com o seu take aqui embaixo aqui, ó. É um trade de quase 16R, mano. Direcional, você entendeu? Bonito. Ó. Nos 5 segundos, mano. Você pega todo esse movimento. E ele é direcional, tá vendo? A correção mais forte que ele teve aqui foi desse movimento aqui, ó. Que ele limpou o IPDA 60. Aí depois, ó. Direcionalzaço. E, mano, tudo bem contextualizado. Olhando os roots, olhando as lacunas, olhando os levels, tudo muito bem alinhado. Não é, mano, isso é por não tem nada de por acaso, não tem nada subjetivo, tem nada disso. Alguma dúvida, mano? Não, show de bola demais, tá doido. Doideira, né? Muito, muito bem elaborado, muito bem analisado. E tudo encaixa. E tudo mais ou menos o padrão que a gente estuda. Em level maior, só que trazido, time maior, né? Time maior Exata, trazido para um time menor, né? exatamente. Exatamente. É como 5 Tipo segundos, assim, ele é muito talvez numa rápido. vela você faz 5R, né, mano? Exatamente, mano. É essa a intenção. É trade rápido. Mano, o Duas velas trader, de M1, três velas de M1. o trader, ele precisa entender o seguinte: a gente que opera time menor, que a gente se posiciona, o fato psicológico, ele pesa muito. Então, uma forma de você reduzir o seu psicológico, trabalhar com o psicológico mais tranquilo, é você buscar trades o mais rápido possível, entende? E, por exemplo, no próprio 5 segundos, são trades que você consegue fazer 4, 5, 3 RRR em coisa de 2 minutos, mano. Aí você pegou a sua fatia do bolo e saiu fora. É assim que funciona, você entendeu? É isso. Pegou e tchau. Pegou e tchau. E cara, nos 5 segundos, brother, você vai ter no mínimo de 15 trades bem alinhados tranquilamente, tá? Nos 5 segundos, numa curva. Só numa curva. Então, por exemplo, ó, a gente pegou toda essa curva aqui, né? Ó, a gente estudou toda essa curva. O buy model, depois ele virou pro sell model. Então, olhando só essa curva vendedora aqui, no próprio 5 segundos, bem alinhadozinho, ó, até aqui foi onde a gente viu. A gente viu então, ó, uma entrada a gente teve aqui, tivemos outra entrada aqui, tivemos outra entrada aqui, uma outra entrada aqui e uma nova entrada aqui. Então a gente teve uma, duas, três, quatro, 5 entradas, mano, no intervalo de 30 minutos. Por quê? Porque isso aqui são 3 ciclos de 10. Então aqui a gente tem um ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo. Então dentro desses 3 ciclos aqui, mano, tivemos 5 entradas muito bem alinhadas. E todas essas entradas aqui pagou no mínimo 3R, tá? Todas, todas. Pagou no mínimo 3R. No mínimo. E tudo trade rápido, brother.
Ó, vamos só colocar aqui pra gente ver, fazer a nossa matemática básica. Entrou aqui, ó, até nesse fundo. Lembra, você sempre vai olhar o seu IPDA. Ah, mas como é que eu ia saber que o preço ia sair nesse fundo? Pelo seu IPDA. Seu IPDA tá aqui, ó. Limpou seu IPDA, você realizou boa parte do seu lucro ou fecha o trade. Vamos só conferir aqui o nosso IPDA. Ó, IPDA 60 tá aqui, ó. Exatamente, olha o IPDA 60 aqui. Então, isso daqui é um nível de liquidez forte. Limpou, saiu fora. Cavadinho. Vamos colocar até o nível de liquidez, para a gente ser bem honesto com a nossa análise. Ó, 3R e meio aqui você fez. Rápido, 3R e meio. Vamos ver quanto tempo demorou? Você deu o seu clique ali, ó. Olha isso aqui, mano. 1 minuto e 25 segundos, ó. Você clicou aqui, ó. Na verdade, a nossa entrada foi aqui, né, ó. Nessa primeira, É, brin... nessa primeira inversão foi a nossa entrada. Mano, 2 minutos e 10, viado. Você deu o seu take, 3RR. 3RR e meio. Então, por Não, exemplo, imagina ganhar mil, ué, imagina ganhar $1.000 em 2 minutos. exatamente, pô. Exatamente. Colocou aqui o seu stop de $200, fez $600 em 2 minutos. Vamos olhar agora a nossa próxima entrada. Lembrando que aqui a gente tem o nosso level. Só não deixei o level porque para não ficar muito bagunçado no nosso gráfico. Ó, vamos colocar aqui de novo uma venda. Ó, a venda aqui, stopzinho aqui acima, tirando esse fundo aqui, que é o nível de PDA. Nesse fundo, ó, tirando esse fundozinho de liquidez aqui, 4R, quase 4R e meio. Vamos olhar quanto tempo ele pagou esses 4R e meio? A nossa entrada foi nesse candle, ó, nesse candle aqui que volta para fazer a mitigação junto do root, então dele até aqui no final, peraí, deixa eu selecionar a ferramenta aqui. Isso aqui foi absal, viado. 55 segundos. Deu nem 1 minuto. 55 segundos você fez um trade de 4RR, mano. Doideira, né? Ó, aí aqui você fez uma nova entrada. Buscando sempre fundo. Primeiro nível de liquidez limpou, sai do trade. É o suficiente. Ó, fez uma entrada aqui. Stopzinho acima. Take aqui na liquidez, no fundo. 6RR e meio. Vamos ver quanto tempo ele pagou 6RR e meio. Ó, você fez a sua entrada nesse candle aqui. Até ele pagar aqui, ó, 2 minutos e 5 segundos. Ah, e atenção. O único trade que você clicou e ele te negativou foi esse primeiro aqui. Porque você tem que entender que você vai correr o risco. Por quê? Porque ele tende a fazer um novo SMT para confirmar o movimento. Aí se ele fazer uma falha de swing, tá bonito, mas às vezes ele renova o topo. Então por isso entra aquele lance de sempre 3 pontos. E olha o que ele faz aqui, ó. Então o seu primeiro trade que você passou mais sufoco foi esse daqui, mais esse daqui, ó. Você clicou, ele foi, e aqui você clicou, ele foi. Nenhum trade voltou e te deixou negativo por um tempão. E mano, ó, só nesse intervalo de tempo aqui, olha quantos trades você pegou. 3 vendas. Extremamente alinhada, tá? Extremamente alinhada com os nossos estudos. Alinhadíssimo ao máximo. Ó, coisa linda. Ó, até bonito de se ver, né, mano?